Os vídeos mais aguardados são sempre aqueles que trazem dicas, principalmente dicas de economia. Então hoje eu quero falar com vocês sobre lugares para morar em Portugal que podem ter um custo de vida mais baixo, baseado na minha experiência pessoal, profissional e nas pesquisas que eu fiz. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória em Portugal. Fica aqui comigo e descubra quais são os distritos que têm o custo do aluguel mais baixos no país. E antes de continuar, você já sabe. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e diz nos comentários se esse tema é bacana para você. Assim eu posso programar outros. Eu bem sei que colocar no orçamento todas as etapas de uma mudança de país é super complicado. Principalmente se você vem com família, se você tem filhos, se você não é das pessoas que gostam de correr riscos. Então, colocar no orçamento, na ponta do lápis, cada coisa, montar uma planilha, é muito importante. Você sabia que um dos motivos que faz com que as pessoas desistam do sonho de morar fora e volte para o seu país de origem é o fato de não ter dinheiro? Seja para se manter no país, seja porque já gastou toda a sua reserva financeira, seja porque o seu salário não está compatível com o seu custo de vida. Por isso, o planejamento financeiro é uma coisa tão importante nesse processo e eu tô sempre ali, batendo nessa tecla com todos os meus clientes. Agora, custo de vida é uma coisa muito relativa. Assim como qualidade de vida, cada um espera uma coisa. O seu custo de vida ele vai depender do seu estilo de vida, do que você espera aqui, de como você quer viver. Então, o quanto você gasta, por exemplo, com roupas, com calçados, com farmácia, com alimentação, com mercado, com jantares fora, o quanto você gosta de passear, viajar, que tipo de transporte você usa. O custo de vida, de maneira geral, é uma coisa muito ampla, mas nós sabemos. Eu sei, você sabe, que um dos maiores impactos é o custo com a casa, é o custo com o lugar onde você mora, seja com a compra, seja com o aluguel. Sendo assim, como 95% dos clientes que contratam a minha assessoria jurídica imobiliária é para aluguel, arrendamento, como chamamos aqui em Portugal, neste vídeo eu quero falar para vocês 3 distritos que têm o custo do aluguel mais baixo aqui em Portugal. E estes 3 distritos é baseado numa pesquisa do Idealista do primeiro trimestre de 2022, em que ele elencava vários distritos para compra ou arrendamento. Como o nosso foco é o arrendamento, eu vou focar nos 3 mais baratos que eles mencionaram na pesquisa. Agora, claro, na prática eu entendo que isso se mantém. Apesar de, do ano passado para cá, ter tido um custo altíssimo, no custo de vida em geral, mas nos aluguéis e no valor dos imóveis sentimos um impacto ainda maior, mesmo assim, essa pesquisa está muito coerente e condiz com a realidade atual de quando nós alugamos aqui pela assessoria imóveis para os clientes que ainda não chegaram. E eu estou falando por distrito pelo tamanho, porque é um país. Falar por cidade deixa tudo muito reduzido. Então, assim, quando a gente vai falar das 3 cidades mais baratas, nós vamos encontrar, às vezes, um interior do interior, algo parecido com uma aldeia, e regiões que, em geral, o público que eu atendo ou que me segue não tem interesse em morar. Então é mais fácil deixar uma pesquisa mais abrangente, falar das regiões maiores, para que as pessoas consigam pesquisar e encontrem dentro desses distritos quais são as cidades que enquadram no seu perfil. E claro, se o seu foco for de fato morar numa cidade muito pequenininha, bem distante dos centros urbanos, se você quiser uma vida às vezes mais rural ou algo mais de uma aldeia, coisas desse tipo, aí sim, aí você pode focar nas cidades mais baratas, claro, dentro da região que você procura. Mas, como não é a maioria, vou falar aqui agora de quais são os distritos selecionados por mim e pelo Idealista como os mais baratos aqui de Portugal. Castelo Branco, Viseu, Vila Real. Esses são os distritos selecionados como os 3 mais baratos para viver aqui. A região central domina no quesito de custo. Para compra, 3 distritos estão dentro da região central. Aqui para o aluguel, nós temos Viseu e Castelo Branco, na região central, e nós temos Vila Real, no norte. Eu fiz aqui uma comparação de distância destes distritos até outros que são maiores, mais próximos, porque às vezes as pessoas ficam assim, eu vou morar em Vila Real, poxa, mas Vila Real é pequeno, mas como é que eu vou trabalhar? Se eu precisar chegar numa cidade maior. Então eu fiz um comparativo destas que têm o custo de vida mais baixo. O cálculo é mais ou menos baseado na cidade, na capital daquele distrito, com a cidade capital mais próximo e que é maior.
ok? Aqui em Portugal, eu não sei se vocês sabem, mas tem um vídeo aqui no canal explicando um pouco sobre distrito, concelho e freguesia. E as capitais, como nós chamamos no Brasil, as capitais levam o nome do distrito. Então, por exemplo, o distrito do Porto tem a cidade do Porto, o distrito de Vila Real tem a cidade de Vila Real. A mesma coisa acontece com Viseu, a mesma coisa acontece com Castelo Branco, Lisboa. Então, eu fiz um comparativo de cidade a cidade para vocês terem uma ideia do percurso de deslocação. Começando por Castelo Branco, que foi a primeira do Idealista, nós temos em torno de 220 quilômetros de Castelo Branco, tanto para o Porto quanto para Lisboa. Mas procurando uma outra cidade, nem tão pequena, mas nem das maiores, nós temos Coimbra, a 130 quilômetros de Castelo Branco. Então, para vocês terem uma ideia, se precisarem ir para cidades maiores, se porventura não encontrarem o que procurem em Castelo Branco, porque eu vou falar daqui a pouco sobre a estrutura desses lugares, se precisarem ir para essas, é para vocês terem uma ideia. Vai levar em torno de 2h30 para chegar nessas maiores, em torno de 1 hora para chegar numa maior, mas não tão grande quanto a primeira e a segunda maiores cidades do país. Importante falar nisso, vocês sabiam que Lisboa é a maior cidade do país? O Porto é a segunda maior e Braga é a terceira maior? É isso, então nessa lista vocês podem ter uma ideia de distância para cidades maiores. Já Viseu, que ainda faz parte da região central, ela está mais perto do Porto, em torno de 105 quilômetros de Viseu ao Porto. Já para Lisboa, fica em torno de 280 quilômetros. Mas não esquecendo Coimbra, que está ali na região central e que é um pouquinho maior, fica a 85 quilômetros. Já Vila Real, que é a terceira, fica no norte, já saímos da região central. E aqui nós estamos mais próxima da terceira maior cidade do país. Em torno de 90 quilômetros você chega de Vila Real em Braga. Já para o Porto não dá tanta diferença. Em torno de 96 quilômetros você estará no Porto. Aí já é uma boa diferença em relação a Lisboa, ok? A gente já está falando aí de um percurso de 3h30, 4 horas até Lisboa. Tem transporte público para que você consiga sair dessas e chegar nas outras. Tem transporte público local, mas claro, quanto menor a cidade, menos oferta. Lembrando que transporte bom e eficiente aqui em Portugal, para mim, é Lisboa e Porto. Todo o resto nós dependemos de um transporte que passa a cada 30 minutos, 45 minutos, que de final de semana é mais precário, que de madrugada não tem. Então assim, no Porto e na região metropolitana do Porto, assim como Lisboa, costuma ter um transporte bom. Autocarro, que são os ônibus, o comboio, que é o trem, e metro, que é o metrô. Então, estes são eficientes. O restante, você vai ter opção? Vai ter opção. Nem sempre vai ser público, às vezes vai ser uma empresa privada, mas tem opção. Agora, claro, é muito importante que você tenha atenção ao que você busca. Eu vou ter carro, rapidinho eu chego. Olha, eu não vou ter carro, o que eu preciso? São estes 3 distritos que estão selecionados como aqueles que têm ofertas de imóveis de menor valor para o aluguel, para o arrendamento. Agora vamos falar um pouco de infraestrutura. Eu não posso dar uma opinião pessoal sobre os 3, porque eu nunca morei lá. Já estive em todos, ou a passeio, ou a trabalho, mas morar efetivamente é diferente. Agora, eu já atendi muitas famílias em todos eles e conheço a estrutura de quase todos os lugares, até pelo trabalho ou pelos passeios, então tenho um olhar muito observador em relação a isso. Eu digo que eu faço um tour de morador cada vez que eu conheço um lugar diferente aqui em Portugal. Então, assim, para mim, todos esses lugares vão ter uma boa infraestrutura. Vai ser fácil de você encontrar escola, comércios, serviços e até vagas para emprego, precisando de mão de obra. Agora sim, nós estamos falando do distrito de maneira geral. Se você ficar na cidade, a capital desse distrito, vai ser muito mais fácil de você encontrar mais ofertas e coisas maiores. Se você pegar o interior desse distrito, pode ser que você fique um pouco mais restrito, mas serviços de saúde, escola, comércios, coisas essenciais, não vai faltar em nenhuma cidade. Então é muito claro aqui em Portugal, conforme eu ando, conforme eu atendo, conforme eu conheço essas regiões, de que a infraestrutura essencial todos vão ter em todos os lugares. Mas, claro, algumas coisas vão ser pequenos comércios. Eu não vou ter um shopping muito perto. Então, vocês já sabem, eu moro na Trofa, uma cidade que fica a meia hora do Porto. Aqui na Trofa eu tenho tudo que é essencial. Tem as escolas, tem o centro de saúde, tem um hospital privado, tem um hospital público nas cidades dos arredores, eu tenho vários mercados, eu não preciso sair daqui para fazer o essencial. Mas eu não tenho um shopping.
Ah, eu quero ir no shopping, eu quero ir no cinema, hoje eu quero aproveitar para jantar, para fazer outras coisas. Eu não tenho aqui. Então, nesse sentido, eu tenho que sair. Então, isso é importante vocês terem em mente. Tá? O que você busca, o que você quer. Ah, eu quero trabalhar numa área específica, então esse é um outro ponto de atenção para você. Será que onde você vai estar vai ter trabalho nessa área específica? Ou não, eu topo trabalhar no que aparecer. Vai ter trabalho. Então depende do seu foco, depende daquilo que você almeja, daquilo que você busca. E como eu sempre digo, olhe para a sua realidade. Olhe para aquilo que você busca na sua migração. Olhe para aquilo que você espera do lugar onde você vai morar. Não adianta você procurar um lugar pelo custo de vida mais baixo para ser compatível com a sua reserva financeira e ser infeliz naquele lugar. Não encontrar outras coisas que para você é importante. Você não vai ser um imigrante de sucesso, vai ficar frustrado e possivelmente vai querer mudar, ou se você não tiver condições de mudar dentro do país, você vai voltar para sua casa, você vai voltar para sua terra. Então, busque bem algo que seja compatível não só com o seu bolso, mas que seja também compatível com a sua expectativa. Como eu digo sempre, busque o equilíbrio na sua escolha. Nunca vá só por um caminho, senão a sua balança vai sempre pender para um lado só e a outra parte ficará desequilibrada. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal. Deixe nos comentários se faltou alguma informação ou se você tem alguma dúvida sobre esse assunto. Um grande abraço, até o próximo.